Ali todo mundo já estava formado. Então já estavam com a forma como a Raquel trabalha, a forma como o outro gerente trabalha. E eu chegar ali do nada, querendo mudar muita coisa, porque eu também, quando eu entrei, foi pra fazer algumas mudanças. Tu chega pra gerenciar e liderar um time de 17 pessoas por aí, que não tava começando, que já era um time, que já trabalhava, né? E tu chega sem ter experiência, não no ramo, no negócio do Quero Café. Como que foi essa jornada inicial, hein? Foi difícil e ainda tá sendo. Qual foi a coisa que tu entende que tu mais evoluiu até hoje? Me importar mais com as pessoas. A Raíssa é alguém que chegou de fora, entrou pro Quero e já entrou num cargo de liderança. Mas tem uma galera que tá aí ouvindo e que trabalha no Quero, é um atendente, é um barista, é um auxiliar de cozinha. E é alguém que sonha em crescer, que sonha em liderar, que sonha talvez em um dia ter a sua loja. O que tu fala pra essas pessoas que trabalham no Quero? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio da Essência Q, podcast Negócio do Quero Café. E hoje a gente tem aí a presença de mais uma pessoa que tá trilhando uma trajetória ainda curta, não tá tanto tempo no Quero Café, mas o tipo de história que a gente se motiva muito em contar, em viver, em observar e acompanhar, que é alguém que começa uma trajetória trabalhando dentro do Quero e vai aos poucos aí assumindo novos desafios aí para quem sabe até um dia se tornar de fato uma sócia operadora, né? Uma sócia do negócio, uma dona do seu próprio negócio aí, através das oportunidades que aparecem, mas que são construídas. Na verdade, a gente às vezes vislumbra muito uma oportunidade quando, na verdade, nós construímos essa oportunidade, né? Nunca é uma coisa só isolada. A gente tem que ir fazendo o nosso papel para essa oportunidade aparecer. E é a Raíssa, tá? Seja muito bem-vinda, já vou te passar a palavra aí. Raíssa é mais uma participante da primeira escola da turma de gerentes, né? O Excelência em Foco, que a gente criou aqui, que já tivemos a participação de algumas pessoas. E para nós é realmente muito gratificante, porque esse programa em específico, ele tá quebrando um exemplo e uma estatística que eu falava, né? Durante muitos anos, assim, eu sempre dei e sempre que possível dou o onboard, né? Que é o treinamento inicial para todo mundo que entra no Quero, mesmo para novas lojas e colaboradores. E assim, diversas vezes eu já estava lá dando treinamento e tinha pessoas dormindo na minha frente, né? Sei lá, de um time de 8 pessoas, às vezes tinha uma, duas lá, assim, uma cara, zero interesse naquilo. E isso me fazia eu pensar, né? Se realmente aquilo era a coisa mais importante, se valia a pena. Ou um ano depois de abrir a loja, eu voltava na loja e não tinha quase ninguém daquelas pessoas que eu dediquei tempo treinando, né? Contribuindo um pouco. E eu sempre falava assim, cara, se tiver uma pessoa com os olhinhos brilhando, né, vale a pena. Né? Se aquela pessoa tá absorvendo, se daqui a um tempo eu vou lá na loja, aquela pessoa ainda tá lá, é porque valeu a pena, né? E na escola de gerentes a gente teve, que se formaram, foram 9 pessoas, né? E dessas 9 pessoas, nós já temos aí 2 pessoas que já são sócio-operadores, mais uma pessoa que está junto no processo de implantação de uma nova unidade, e temos aí também a Raíssa, que quem sabe a gente pode contar um pouco da trajetória dos próximos passos. Então seja muito bem-vinda, por favor te apresenta, fala em qual loja que tu trabalha e a gente vai contando um pouco a tua história aí. Então, eu sou a Raíssa, eu tenho 26 anos, sou da loja de Santa Maria, junto com a Raquel. Tô há 1 ano e 3, 4 meses. Entrei lá literalmente de paraquedas. Foi muito do acaso, algo que eu não estava procurando, não estava esperando, e aconteceu. A Raquel estava para abrir a loja de Cachoeira e estava procurando uma nova gerente, né? Porque tem que se mudar, né? Teve que se mudar para Cachoeira para isso, e precisava de alguém lá fixa na loja. E eu trabalhava uma área totalmente diferente do que eu faço hoje. Trabalhava no marketing, no estúdio fotográfico, numa salinha quietinha no meu canto, dividindo com mais 2 pessoas. E surgiu esse convite para ir trabalhar com ela.
E de primeiro momento eu confesso que eu não queria. Não me via naquilo, porque eu já trabalhei em outro lugar também como gerente. Tu não te via naquilo quando ela te chamou Quando pra ela me chamou. entrevista ou depois da conversa com ela? Quando ela me chamou pra entrevista, eu achava que aquilo não era pra mim. Porque eu já trabalhava também em outro lugar. Antes do estúdio fotográfico, eu trabalhava também como gerente em outro lugar. E comecei como atendente, né, com 18 anos, cresci, peguei a coordenação, da coordenação peguei a gerência. E depois, por alguns motivos pessoais, eu saí, fiquei pouquíssimo tempo sem trabalhar e surgiu daí para mim trabalhar no estúdio fotográfico. Daí comecei lá, fiquei 2 anos no estúdio fotográfico também, mas lá eu sou aquela pessoa que gosta de fazer um pouco de tudo, né? Então eu comecei no marketing deles, mas eu tava sempre querendo mais. Então daí eu comecei a ajudar na loja, a vender álbum de foto, essas coisas, foto 3x4. Depois comecei a incomodar para querer aprender a fotografar. Então sempre naquela coisa de mais e mais. E porque também não era aquilo que eu queria. Até que daí em casa já assim, cara, não dá mais isso também, já faz 2 anos que eu tô aqui, não tá andando. Vamos ver outra coisa. Mas nunca largando o currículo, nada assim. E daí recebi uma mensagem no WhatsApp da Raquel para conversar. Eu disse, da onde surgiu a mensagem? E daí ela estava procurando então um pessoal, né, para trabalhar com ela. E mandou num grupo do WhatsApp uma mensagem vendo se alguém tinha indicação. E eu nem esperava, na verdade, essa indicação. Porque foi realmente do meu antigo chefe, no qual eu era gerente dele. E daí ela me chamou para conversar. A gente conversou, no primeiro momento ela me apresentou o que quero. Logo, quando eu agora faço também entrevista, a gente acaba apresentando tudo, né, para eles. Como é que é, na entrevista mesmo, fala exatamente todos os processos, tudo o que acontece, as avaliações, a gente realmente passa tudo para eles, para já entrarem sabendo, né, se realmente eles querem ficar, como é que é todo o processo. E ela me passou muita informação. Ela me apresentou tudo, assim, no primeiro dia. Me mostrou, é assim, a gente espera isso, espera muita coisa. E eu, cara, será que é isso pra mim? Porque não, eu já trabalhei como gerente, mas não era uma franquia, né? E a gente sabe que a franquia ali já é mais puxado, né, digamos assim. E eu, não é pra mim. Daí eu fui pra casa, conversei com meus pais, eu disse, e agora? Vou, eu não vou? E tu seguia trabalhando lá seguia trabalhando no marketing. Eu disse, será que eu vou, não vou? Ela já quer uma resposta, mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu não morava com meus pais naquela época, mas eu fui lá, conversei, disse, eu preciso da ajuda, o que eu vou fazer? E daí, eles, vai, o que custa, né? Se tu quer sair mesmo onde é que tu tá, se der errado, um passinho atrás, vai de novo, procura outro lugar, como já foi, como já aconteceu, tu já fez isso antes. Por que não? Daí eu fui lá e conversei com ela, só que eu precisava dar os 30 dias de aviso, né, de onde eu trabalhava. E daí eu conversei com o meu antigo chefe e disse, recebi uma proposta assim, assim, assado, vou trabalhar numa franquia, tem muitos planos, eu quero crescer, eu sempre quis crescer, eu quero também ter a minha própria loja, seja cafeteria, seja o que for, eu quero também construir, né, algo pra mim. E ele me olhou assim, tu tem certeza? Tu sabe que tu não vai ter vida. Aqui tu tem hora pra cumprir, tu entra às 8 da manhã, tu sai às 6 da tarde. No sábado, trabalha só até meio-dia. E aí? E daí, se não der certo? E eu disse, eu sei disso, mas se eu não tentar, eu não vou saber, né? Não vou ter minha resposta do que eu preciso. Então, ficou meio assim, daí eu dei o aviso de 30 dias e nesses 30 dias ele ficou ali. E aí, tem certeza? Vai mesmo? E daí, como a Raquel teve que me esperar esses 30 dias, a gente foi conversando, tendo reuniões semanais, ela me apresentando a equipe, porque realmente eu ia entrar e ela ia sair. Eu ia ficar sozinha na loja, já assim, de cara. Ela ia pra Cachoeira pra implantar a nova loja. Isso, a nova loja. Que daí eu entrei a gente começou a conversar em agosto. Setembro eu entrei e novembro ela já saiu. Tá, e tu ouviu o que a Raquel falou, tu ouviu os teus pais, tu ouviu esse questionamento do antigo chefe, né, sobre a carga horária, a responsabilidade.
E tu falou agora aqui que falou pros teus pais também que tu tinha vontade de ter o teu negócio, ser dona do teu negócio, seja ele qual for, né? E foi isso que fez tu tomar essa decisão? Por que tu aceitou esse desafio? Na verdade, eu já sabia a resposta do que eu queria. Eu já sabia a resposta que era o momento de eu aceitar. Só que, como é muito também do meu perfil, eu preciso de uma aprovação. Então, eu precisava de alguém me dizendo que ia dar certo. Então, foi onde eu tive que conversar com meus pais e alguém me dizer que assim, não. E por que tu sabia a tua resposta? Porque eu senti algo no momento que eu conversei com ela. Porque muitas pessoas vêm e dizem, isso aí é papo pra conseguir contratar alguém, né? É papo do empresário pra conseguir ganhar o funcionário. Mas eu vi que não era só aquilo, porque realmente abriu tudo ali, sabe? E mostrou o real do que é. E aquilo, assim, tu tá indo no caminho, porque eu pedi uma resposta, de certa forma, pra Deus, né? No momento que eu não queria mais trabalhar no estúdio fotográfico e eu queria alguma coisa, desse uma luz, algo a mais. E veio. Então, eu já tinha a resposta, aquilo ali foi o que eu pedi, tá aqui, foi entregue de bandeja, só que agora... E aí, Agora será que vai dar certo? Quem tem que tirar a maçaneta agora Sou eu. é tu. E a Raquel, naquela conversa que te motivou, então, a aceitar, ela falou um pouco dos desafios também. E já era uma entrevista para a vaga de liderança, para a vaga de gerente? Para a vaga de gerente, já. E ela realmente disse que... Eu já sabia, né, que ia ter muitos desafios. Porque, que nem ela falou, né, tu estuda. Naquela época eu já estudava, né, já fazia 2 faculdades. E ela disse assim, tu não vai ter tempo. Então, realmente aqui, eu preciso de alguém que seja eu aqui dentro. Porque manhã, tarde e noite, né, no momento precisar, eu tô aqui dentro. E eu preciso de alguém assim. E é por isso que eu estou procurando alguém, né, pra assumir esse papel. Então, daí ela começou a falar, né, que tem Semana dos Drinks, que tem trilhões daquelas promoções que a gente sabe que leva movimento, leva tempo e precisa de nada encontrar pessoas para trabalhar. E muita gente, os funcionários, né, de certa forma, desaparecem nos momentos que a gente mais precisa, nos picos, as pessoas não vão trabalhar, então eles... É isso, não vai ter ninguém aqui dando um suporte, caso precise, né? Então, se de manhã o pessoal que for abrir a loja não for abrir, é tu que vai estar lá. Se de tarde faltar alguém, tu vai ter que cobrir lá. Fechamento, se não tiver ninguém, tu vai ter que cobrir. Então, eu disse, ok. Daí foi onde deu aquele... Será que eu sou capaz para isso? Será que eu realmente vou conseguir dar conta? Porque também eu namorava na época, então, assim... Não morava mais com meus pais, mas também, né, a gente tem que também dar aquela atenção. E eu vinha de um outro emprego onde eu tinha horário certinho para tudo. Então, acabava que eu tinha horário para estudar, eu tinha também ali para fazer as minhas coisas. Um horário sobrando, digamos assim, né? E ali eu já sabia que não ia ter, porque eu já vinha de outro lugar que eu também não tinha. Porque também, quando eu era gerente de outro lugar, também era manhã, tarde e noite. E foi também algo que me fez eu sair daquele lugar, né? Porque cansado. Mas só que eu também era muito nova. Então, eu comecei lá com 18 anos e já comecei a pegar essa responsabilidade. Então, assim, fiquei naquelas. Mas, ainda assim, eu sabia o que eu queria, né? Então, disse, vamos lá. Ver o que vai dar. Daí, estamos aí. Boa. Então, tu começa lá em setembro, né? De fato. Bom, nos 30 dias tu já foi fora do horário do outro trabalho, tu já ia mantendo contato com a Raquel pra ir aprendendo um pouco. Sim, eu não lá no café, mas a gente se encontrava sempre pra poder ela ir me explicando as coisas, né? Como é que funcionava os checklists, o sistema todo, a contagem de estoque, os funcionários, né? Falava um pouquinho de cada um, o perfil de cada um. Então, quando eu entrei, já foi mais ou menos conhecendo o pessoal. Porque o mais difícil seria não tanto pegar tudo, mas sim eu me conectar com as pessoas. Sim, fala um pouco sobre esse desafio, porque tu chega para gerenciar e liderar um time de 17 pessoas, por aí, que não estava começando, que já era um time, que já trabalhava, né? E tu chega sem ter experiência no ramo, não no ramo, no negócio do Quero Café, né? Sim. Como que foi essa jornada inicial aí? Foi difícil e ainda está sendo.
O pessoal, então, tem gente lá que já faz 5, 6 anos que tá lá. Então, eles já conhecem tudo, já sabem como que funciona tudo. E também eram muito amigos, né, do outro gerente. Foi quem montou a equipe. Então, eu peguei uma equipe já montada por outra pessoa, com, né, o perfil. Porque não, a gente sabe que, de certa forma, a gente consegue se conectar melhor, né, conforme vai construindo ali com a equipe. E ali todo mundo já estava formado, já estavam ali, então já estavam com a forma como a Raquel trabalha, a forma como o outro gerente trabalha, e eu chegar ali do nada, querendo mudar muita coisa, porque eu também, quando eu entrei, foi para fazer algumas mudanças, né? Foi controlar mais o estoque, cuidar ali todo o processo de contagem, o ponto, horas extras, essas coisas. Tinha muitas coisas, né? Contagem de hortifruti, essas coisas assim, que precisava diminuir um pouco, CPV, né? Todo aquele processo. Então, quando eu entrei, foi já com algo montado do que eu precisava mudar. Então, ali, os padrões, pessoal, é assim, assim, assado. Quando eu entrei, eu tive a primeira visita da, não lembro se era Clarissa, eu acho que era. Eliana. Mas eu acho que era Clarissa. Foi lá e começou a olhar todo o pessoal e viu que o suco de laranja não era batido. Porque o suco de laranja ele tem que ser batido, né? Não era, o pessoal só servia da jarra, servia no copo. Eu, né, até então, ainda tava pegando todo o processo e eu não sabia, né? E daí ela me perguntou e eu fiquei, não sei. Daí eu fui perguntar pra Raquel, a Raquel disse, não, é realmente batido. Só que também veio do outro, porque daí aquela coisa de não leva tempo pra isso, bater e colocar, dar na mesma. Sim, um processo que se perdeu, né? Só manda. E daí eu disse, cara, não, tem que ser batido. Se tá lá no pop que tem que ser batido, ele tem um porquê disso. E daí foi quando eu peguei todas as fichas, porque eu ainda não consegui ainda pegar, naquela época, né? Não consegui pegar todas as fichas. Então ainda era um processo. Comecei pela cozinha lá, realmente, chapa, corte de carne, os legumes, e não tinha ido bem na parte ali da frente do bar. E daí disse, não, vamos pegar tudo. Peguei um dia, levei pra casa todas as coisas no domingo e fiquei. Porque domingo lá a gente não abre, né? E fiquei lá olhando tudo o que tinha de diferente um do outro. E daí, quando eu cheguei na segunda, eu disse, isso aqui é assim, assim, assado. E comecei a olhar o que o pessoal fazia, né? E mandar pra Raquel, isso aqui foi tu que mandou fazer dessa forma? Porque até antes, que é algo que a gente sempre deixou claro, que a gente precisava se comunicar primeiro, porque ela não ia estar na loja, mas a gente precisava ter essa comunicação de que o que a gente ia mudar pra quando o pessoal vir perguntar, tá alinhado. Isso aqui mudou por quê, sabe? Essas coisas, eles, não, isso aqui nunca foi mudado, segue conforme tá no pop. E daí a gente foi fazendo essas alterações. E o pessoal não vai gostando. Eu ia dizer, como é que foi? E aí quando tu chegando, sei lá, tá lá alguns dias, semanas, vai lá e fala que o pessoal não tá fazendo do jeito certo. Como que foi isso? Pois é, daí foi aonde começou o pessoal a bater em cima, né? Mas só quer chegar e mudar tudo. Sempre foi assim, agora não é. Pessoal, é sempre assim, mas não da forma correta. Então, tá na hora a gente, né, adaptar. Tem algumas coisas que a gente precisa realmente colocar como padrão. A gente é cobrado para isso, né? Então, a gente tá aqui, tô aqui para ajudar vocês. Então, ou vocês, né, tem que andar meio junto, ou a gente não vai conseguir se entender. Então, mas no início foi bem difícil, assim, a gente conseguir se alinhar, assim. Principalmente com o pessoal mais antigo, né? Que tem mais aquela resistência, assim, de escutar o que tá sendo. Sempre foi assim, sempre foi assado. Sim, mas agora a gente vai ter que mudar um pouquinho. Vamos ter que... E teve alguém no time, assim, não precisa citar nome, que talvez no início tenha enfrentado uma resistência muito grande e que depois tu conseguiu conquistar e que segue trabalhando com vocês, que vocês se dão super bem hoje, enfim? Tem uma das minhas coordenadoras, que é algo que eu até comentei na escola de gerentes, né? Que foi algo que ela é uma pessoa mais antiga e que realmente sabe tudo. Se tu perguntar qualquer coisa pra ela de onde é que tá algo, ela sabe onde tá. E nisso ela acabou tendo mais essa resistência, assim, de eu conseguir me conectar. Porque eu sou uma pessoa que não sou fácil de ter essa conexão, né? E a gente acha até, assim, que ela tem um perfil muito parecido comigo. Então, a gente até comenta assim, cara, a gente é muito parecido. Então, acaba que no momento que uma bater com a outra, não vai dar certo.
Então a gente Alguém tem que ceder. a gente teve esses embates, assim, mas conforme, claro, a gente vai aprendendo, a gente vai estudando, a gente percebe que algumas coisas às vezes a gente tem que dar um passinho para trás, né? Então, e o meu papel ali era esse, querendo ou não, eu também tenho que me conectar com as pessoas. E eu sei que isso é muito difícil para mim, mas aos poucos, assim, eu mudei muito nisso, sabe? Então, num dia que ela teve um problema pessoal, que ela acabou que não conseguiu trabalhar, ela foi até a loja, me pediu pra conversar comigo e me contou o que tinha acontecido, chorou, a gente chorou juntas. Aquilo pra mim, lógico, foi algo muito triste, né, o que aconteceu, mas eu saí muito feliz naquele dia. E daí eu mandei mensagem pra Raquel, chorei horrores, porque eu consegui realmente me conectar. Porque no momento que uma pessoa vem pra mim conversar algo, num particular muito pessoal e muito pesado, e ela conseguiu vir até mim pra isso, eu disse, cara... Sentir confiança, né? Exatamente, senti aquela confiança, eu fiquei assim... Tá, eu tô no caminho certo. Consegui me conectar com ela de alguma forma. Lógico que a gente não é melhores amigas lá dentro, né? Porque, assim, é difícil a gente conseguir realmente se conectar totalmente com as pessoas. Mas é algo, assim, que depois daquele dia eu comecei a ver ela também com outros olhos, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu pego muitas coisas pra mim. Então, qualquer coisa, eu sei o que tô fazendo, deixa que eu faço, eu resolvo. E, querendo ou não, acaba que ela também... Eu acredito, né, que ela também se sentiu um pouco deixada de lado. Porque no momento que ela também tinha essa responsabilidade, né, fazia de tudo um pouco. E eu comecei a pegar muito pra mim fazer e meio que deixar de canto, né, deixar de lado. Talvez ela também se sentiu incomodada com isso. Então, eu comecei, depois daquele dia, comecei a deixar mais aberta, sabe? Tipo, tá, tu também pode resolver. Eu sei... Na verdade, eu sempre soube que ela conseguiria resolver, assim como outros também lá dentro. Mas eu consegui deixar mais, sabe? Antes eu realmente fazia abertura e fechamento todos os dias. Não conseguia deixar, assim. Mas por algo meu, uma cobrança minha de que eu não tinha que estar na loja para qualquer problema que eu conseguir resolver. Mas tem outras pessoas que também podem resolver algum problema. Isso foi uma diretriz, uma cobrança tua ou foi um direcionamento da Raquel? Não, minha. Eu tenho muito isso de mim, sabe? De que eu tenho que estar para resolver tudo. Então, antes... Uma autocobrança, né? Uma autocobrança. Antes eu tinha muito mais essa coisa, tipo, eu tava em casa, tava fazendo alguma coisa, mesmo assim, eu tava nas câmeras. Então, qualquer movimento errado nas câmeras de algum cliente, alguma coisa, eu já mandava WhatsApp. Tá tudo bem, tá tudo certo? Ou eu ia até a loja pra tentar resolver. Ver o que tinha acontecido. E agora não. Sabe, agora eu consigo deixar. Mas, e era algo que a gente depois, parando pra pensar um pouquinho, a gente vê que isso também era algo que incomodava eles, sabe? Que, por mais que às vezes não tinha movimento na loja, eu não precisava estar na loja se eu não tivesse as minhas coisas pra fazer, mas eu tava ali igual, atendendo, eu tava ali no bar, eu tava ali fazendo alguma coisa, e daí eles ficavam sentindo aquilo de que, cara, eu tô aqui também, sabe? Então, vai fazer tuas coisas, assim, né? Tô aqui, eu consigo resolver as coisas. Então, eu comecei a deixar mais livre, digamos assim, né? Então, tá. Mas aí, sempre eles vêm, eles depois me passam o que aconteceu. Teve até um episódio agora, esses dias, de que eu saí na loja pra resolver umas coisas e teve um problema com uma mesa. Resolveram e tudo, mas daí me mandaram mensagem, aconteceu isso, não sei se talvez puder vir até a loja de novo pra tentar dar mais uma conversada. Daí eu fui até a loja, conversei com os clientes, tava, né, amenizei assim as coisas e tava tudo certo. Mas aí eles também sentiram essa confiança de me contar o que aconteceu e pedir, assim, se eu poderia ir até a loja pra tentar resolver, assim. Então... É uma relação de confiança, né? Então, tanto eles confiarem que você tá lá pra ajudar, de fato, né? E não pra punir, pra tá lá só pra apontar o dedo. E também de tu confiar nas pessoas de que elas vão dar o melhor delas, que elas vão... tentar conduzir as coisas como se tu estivesse lá, né?
Tu começou pela cozinha, então? Quando tu chegou, tu começou trabalhando na cozinha? Comecei na cozinha. Por uma deficiência de pessoas ou por uma estratégia tua e da Raquel de treinamento Por tua? estratégia, porque como eu também não ia ter ali o suporte da Raquel, eu precisava, querendo ou não, a cozinha é meio que o coração, né? Então eu precisava saber como é que funcionava o processo para depois eu realmente vir para frente, porque daí eu precisava cuidar o tempo dos pedidos, né? Todo aquele processo, então eu precisava saber como é que andava as coisas na cozinha, os padrões, né? Do corte, das carnes, essas coisas, para depois sim eu ir para frente e conseguir ali ter mais aquele contato com o cliente, saber como é que tá saindo os pratos, essas coisas. Perfeito. E hoje, agora, 1 ano e 4 meses, mais ou menos, né? Tu entra muito na cozinha ainda? Agora? Não muito. Eu entro mais mesmo para verificar em questão das pesagens, né? Se tá tudo meio certo, tá tudo no padrão. Então, para ajustar uma coisa que outra agora, como a gente também alterou, né? O cardápio tá com um cardápio novo. Então, a gente vai, porque tem alguma coisinha e outra para ajustar os molhos. Então, aqui agora, tendo a noção de como que é as coisas, de como tem que estar o molho, como é que tem que estar a carne, eu fico mais na parte também ali dos pratos, né? Das entregas para os clientes. Então, ali eu consigo ver que tem alguma coisa errada. Daí, essa semana mesmo, a gente tava conversando, eu mandei pra Raquel. Raquel, me manda foto como é que tá teu molho aí. Do molho fungo. Como é que tá teu molho aí? Porque aqui tá meio estranho. E daí, a gente conversando e tal, percebemos que a cozinha estava fazendo algo errado no molho. Então, assim, mas só no olhar no prato na hora. Perfeito. E o quanto tu acha que essa jornada de tu aprender o processo, trabalhar na cozinha, né, depois trabalhar ali no bar, foi ou é determinante para alguém que almeja ser um líder, ser um gerente, até um franqueado? Quanto tu acha que é importante dominar o processo? É muito, 100%. Porque senão tu não consegue realmente ir para frente, pensar e cobrar as pessoas para entregar o melhor para o cliente se tu não sabe todo o processo. Então, não vou dizer que eu sei tudo 100% na hora, porque muitas coisas vai mudando, né? Tem cozinha, bar, o nosso cardápio também ele é muito extenso. Então, acaba que muitas coisas na hora a gente não lembra, apesar de correta, de algo, do padrão certo, mas a gente dá aquela pergunta para a cozinha, pessoal, não tá faltando tal coisa aqui? Ah, sim, tá. Ou, não, mudou, agora tal, sabe? Então, é muito importante a gente saber todo o processo. Sim, saber o processo e isso ajuda. Saber o processo também ajuda esse processo, como tu falou agora, de tu bater o olho e saber que não tá certo, né? Se a gente não tem um repertório de aprendizado e aí a gente aprende muito fazendo, não só decorando, né? Se a gente tem esse repertório que a gente aprendeu a fazer e aprendeu a fazer do jeito certo, olhando a ficha técnica, ajuda muito. A gente bate o olho e já vê, opa, não tá no padrão, né? Às vezes a gente nem sabe direito o que não tá no padrão, mas não tá no padrão. Alguma coisa tem tá alguma errado. coisa que fugiu aqui, né? Então, também acredito muito nisso. Eu não consigo acreditar liderar dentro do Quero Café, falando em nível de operação, sem dominar a operação. Não vai ser o melhor chapista, não vai ser o melhor cortador de carne, não vai ser o melhor barista, mas tem que ter uma boa noção, né? Em algum momento foi colocado a teste, tu teve alguma experiência nesse teu 1 ano do time te testando, assim, para ver se tu sabia aquele procedimento? Muito. E principalmente naquela coisa de que, fulana falou que é assim, a chefe de cozinha falou que foi tu que falou que é assim, a Raquel falou que é assado. Mas tem muitos testes assim. E ainda continua tendo, né? Conforme vai ali. E aí, nesse momento também, a gente ter, não para ser rude, arrogante, mas a gente ter a segurança de saber o que é o processo ajuda muito, né? Como líder, a gente tem que transmitir uma confiança, a gente tem que transmitir uma segurança, né? Alguns fazem sem querer, outros fazem na maldade mesmo, assim, né? De dar uma testada para ver se tu realmente sabe o que tu tá falando, né? Então, é importante realmente dominar esse processo. E hoje, assim, e a gente começou a escola de gerentes ano passado, lá por março, foi lá no início do ano. Então, tu tava um meio ano na operação. Sim. Fala um pouco sobre a escola de gerentes, sobre essa jornada aí. A turma de vocês foi uns 7 meses, aí, quase 8 meses, né? Foi a primeira turma. Dá uma resumida aí, o que foi a escola de gerentes somada ao teu processo lá de Santa Maria?
Primeiro, a gente consegue entender que em todos os lugares, todo mundo passa pela mesma coisa. Durante alguns relatos que a gente vai tendo ali, né, durante as aulas, tudo que é comentado ali, cara, isso aí eu já passei, isso aí eu tô passando. Teve até em uma das aulas, assim, que eu tava muito naquela coisa de desistir, né? Que a gente já comentou que não é pra mim. Aquela insegurança que tinha lá no início, quando a Raquel me convidou pra trabalhar com ela, Tá voltando. botando. E tu acha que isso era por causa do desafio, de algum desafio do dia a dia ou por coisas que a gente tava mexendo na escola de gerentes? Um pouco de tudo, assim, mas eu acho que mais pelo que tava naquele momento, assim. Foi também durante a escola de gerentes que a gente percebeu, né, durante algumas conversas lá, de que a gente precisava fazer algumas mudanças na cozinha, algumas mudanças da equipe, né? Então, meio que mexeu num todo, assim, que a gente estava passando por algumas dificuldades lá na loja. Não que a gente não estivesse ainda, não está passando ainda, mas a gente estava passando por algumas coisas lá, principalmente na equipe da cozinha, principalmente, né? Onde eu também estava com aquele receio de entrar na cozinha. Como a gente comentou agora, né? A gente precisa estar ali toda hora fazendo aquelas cobranças, verificando, né? As pesagens, essas coisas. E era algo que eu não estava mais conseguindo fazer. Porque eu não estava mais conseguindo ter o acesso na cozinha, sabe? Então, com a escola de gerentes ali dando aquelas cutucadas, eu disse, cara, eu preciso perder esse medo E ter uma conversa e difícil. ter uma conversa difícil. Então foi quando a gente começou. E o medo da conversa difícil era que tava fazendo talvez tu pensar em desistir? Com certeza. Com certeza. É que a gente pega e vai guardando muito pra si, né? E eu sou uma pessoa que eu não sou muito de falar. Eu não consigo muito... Minha mãe diz que eu sou muito expressiva, né? E realmente eu deixo muito visível na cara, mas eu não consigo botar pra fora. Então, eu tava ali muito incomodada e tava remoendo aquilo, mas eu não conseguia botar pra fora. E daí, durante, né, algumas aulas, assim, algumas conversas, porque não é muito importante essa parte da gente ter um contato com os outros gerentes também, né, das outras lojas. Então, quando a gente se reunia ali em Lajeado, a gente conseguia ter essa conversa, né, com uma, com outra, e dizer, tô passando por isso, tô passando por isso. E eu disse, cara, eu também, mas o que tu fez pra mudar? E eu disse, conversa difícil. É só as conversas difíceis que vai fazer com que as coisas andem. E daí foi quando eu comecei. E a conversa essa mais difícil é com uma pessoa que tá lá até hoje? Não. Não, essa não ficou. Não, essa saiu. É um efeito colateral que às vezes dá, especialmente num cenário de mudança. Né? Como tu falou, nós todos somos resistentes à mudança natural. A gente melhor é seguir fazendo do jeito que a gente está fazendo do que tentar mudar, porque é um pouco desconfortável, né? Mas pensa, tu falou, tu é muito expressiva e aí tu tava muito incomodada com essa situação, tu tava vendo que alguma coisa tinha que ser feita, tu vai engolindo, tu expressivamente vai ficando... não sei, cada um vai se expressar de alguma forma, vai ficar com uma cara fechada, uma cara de braba, e as pessoas vão sentindo, vão percebendo, o cliente vai percebendo, a equipe vai percebendo, e na verdade a única pessoa que pode mudar aquele cenário é a gente, né? É tu mesmo, né? Que é encarar aquela conversa difícil. E nesse teu exemplo foi uma conversa difícil que lá no desencadear ela desencadeou em a pessoa não tá mais lá. E é isso que às vezes vai acontecer. E às vezes a pessoa vai, talvez, enfrentar uma certa resistência, mas vai se adaptando e vai mudando, como tenho certeza que outros que estão lá compraram a ideia, abraçaram essa jornada, né? E aí a gente vê assim, meu Deus, por que eu não tive antes essa conversa? Sim. Por que eu não encarei esse desafio antes, né? E essa conversa difícil que tu, sei lá, talvez procrastinava ela, o que tu acha? Por que tu procrastinava ela assim? Por medo da pessoa, da reação da pessoa? A pessoa era antiga, né, na loja, sabia tudo, ela me ajudava muito, né, mas eu tinha muito aquele medo de que realmente ela saísse.
Porque daí eu ia realmente ter que assumir a cozinha. Que, querendo ou não... É diferente de saber fazer algumas coisas, assumir a cozinha, né? Exatamente. Então eu acredito que era isso que me trancava na hora de... Mesmo tu começando tua jornada pela cozinha, aprendendo o processo de cozinha. Mesmo. Sim, porque de fato é diferente, né? Ir lá e fazer doces um sábado de tarde, e tocar toda uma cozinha uma semana inteira, um mês inteiro, né? Porque tinha que tocar a cozinha e ainda assim tinha que tocar o atendimento e tocar o bar, né? Sim, então é outra função de gerente, seguia também... Seguir todo um pouco de cada coisa. Então, o medo, assim, era realmente com que saísse e eu... Será que vou dar conta realmente? Porque daí eu ia ter que contratar outras pessoas, né? Mas não tanto por contratar, mas é que daí eu ia ter aquela coisa, tipo assim, agora eu realmente preciso saber tudo. Eu não posso errar qualquer coisa. Eu tenho que realmente estar ali decorado tudo o que tem que ser feito. E foi isso que aconteceu? Foi. Tu teve que assumir, tu teve que entrar mais pra cozinha num período depois dessa conversa. Um período depois. E a gente ia ajustar muitas coisas que realmente não estavam no padrão, né? Então... E foi mais difícil ou menos difícil do que tu imaginava? Foi menos difícil. Foi menos. Porque geralmente é. A resposta geralmente é essa. Porque a gente, nesse meio tempo, assim... a gente já tava meio que sentindo, né? Que alguma coisa iria mudar. Daí essa pessoa também, ela entrou em férias. Então, eu consegui, assim... mais ou menos... entrar, mas ainda assim tava naquela coisa de... vai ficar, vai dar tudo certo no final. Mas eu consegui pegar aos poucos. Mas daí, depois, a gente vai ter que ser isso mesmo. E foi mais fácil do que eu imaginei, pela questão de que eu acredito estar um pouco mais preparada, porque eu fui me preparando nesse tempo, né? E a equipe também. As pessoas que estão lá hoje já estão há um bom tempo, né? Que um deles tá lá desde a abertura da loja, ele fez o treinamento lajeado, então, que me ajuda muito nisso. Vai fazer 7 anos esse ano. 7 anos. Então, ele me ajuda muito nesse processo, assim. Então, foi algo que me deixou mais segura, sabe? De que ter aquelas pessoas ali que eu podia contar e que estariam ali me dando esse apoio. Então, foi algo assim. Daí a gente mudou muita coisa depois. Agora a gente lá, tudo tem escrito nas paredes, tem coisa escrita. Porta, tem o peso correto das coisas. Se qualquer dúvida também que eu tiver, tá lá. E é pra eles mesmos, sabe? Foi algo que acabou, de certa forma, meio que facilitando também o trabalho deles. Porque antes, né, era tudo nas fichas, né, tudo. Mas não é algo que tava muito visível. Então, qualquer coisa na hora do desespero, daquela correria, tá ali. Se chegar gente nova e precisar... preciso que tu faça tal... Às vezes, o pessoal do atendimento, se tá muita correria na cozinha e o atendimento tá meio ok, o pessoal do atendimento vai ajudar na cozinha. Porque já tem tudo lá. A quantidade, o peso, a montagem, tem foto por tudo. Porque é algo também que facilita muito. Então, qualquer pessoa consegue fazer isso. Tanto no bar, quanto na cozinha. E, então, nessa época, tu entrou pra cozinha, então, ajustou isso, encarou esse desafio da cozinha, né? Eu tô tentando, assim, depois tu foi pra... Eu lembro que teve um episódio que tu contou de um dia na parte da frente, que também tu não sentia tão confiante de estar lá na relação com o cliente, no atendimento do cliente, né? Sim. E vocês ficaram com menos pessoas, enfim, né? Então, fala também desse episódio, assim, desse desafio que mexeu em algo desconfortável, que talvez fez tu de manhã cedo pensar não vai dar certo esse dia de hoje, e tu conseguiu, foi um momento marcante, fala desse também. Sim. Foi um sábado, acordei com todo mundo mandando mensagem que não viria trabalhar. E eu sou uma pessoa que realmente não consigo me conectar, né? Então, o meu maior desafio é realmente me conectar com as pessoas. Não, tu era uma pessoa que não conseguia se conectar tanto, né? Mas tu vem se conectando cada vez. Senão tu não estaria aqui, senão tu não conseguiria tocar uma loja de 17 pessoas, né? Sim. Então,
Isso aí mudou. Isso aí é lá isso é uma crença lá do passado. Isso aí. Verdade. Então, eu era uma pessoa que realmente não conseguia me conectar. Então, que é um perfil totalmente diferente da Raquel. E que é o meu desafio maior. Agora, depois de eu conseguir já ter organizado o estoque, já ter, né, ajustado todo o processo, o meu maior desafio ainda continua sendo, né, por mais que seja menos, ainda continua sendo realmente me conectar com as pessoas. Então, com os clientes, né, principalmente. Que é algo que a Raquel faz muito bem, né? Então, conhece, sabe o nome de todo mundo e já vem com esse perfil já em Santa Maria. Então, o pessoal me conhecendo, assim, aos poucos, vai ainda tendo essa resistência, assim. Até tem uma cliente, antes de eu voltar nessa história do sábado, tem uma cliente que, logo que eu entrei na loja, ela chegou pra mim, fui atender ela, peguei a primeira cliente, assim, pra atender, que ela era muito amiga do antigo gerente. Eles sentavam juntos pra conversar e almoçar e tudo mais, porque ela era muito amiga. E eu disse, tá, e agora ferrou, né? O pessoal já todo mundo me deixou avisado. Ó, essa aí, quero só ver o que tu vai fazer pra conquistar. E eu disse, a equipe falava isso? A equipe falava. Eu disse, meu Deus, e agora? E eu peguei ela como a primeira cliente, assim, logo que eu saí da cozinha e comecei no atendimento. E eu disse, tá, agora ferrou, né? A Raquel vai me mandar mensagem pra mim não precisar voltar mais no outro dia. E fiz o pedido dela e ainda fiz errado o pedido dela, porque eu estava acostumado com algo. Fiz errado o pedido dela. Daí fui lá e chamou a outra menina do atendimento. Ela chamou? Ela chamou e disse, veio errado, não sei o quê. Foi lá, ajustou. E ali começou esse processo, aquela coisa assim, né? Daí alguns comentários e que a amiga, né, do antigo gerente e tudo mais. E eu já com aquela coisa disse, meu Deus. E foi, a gente foi conversando, né? Fui tentando ser muito simpática, porque é uma coisa que eu também era muito difícil de eu ser. Não era de muito sorriso. Então, tá, agora o que eu vou fazer? E comecei a conversar, meio que puxar um assunto, uma coisa que outra. Foi que agora ela me segue no Instagram. No aniversário dela, a gente foi cantar parabéns pra ela. Ela tirou foto junto com a gente. Eu tava lá. Conversa agora. Me chama pra contar da vida dela. Eu disse, tá, é isso. Tô no caminho. E teve esse sábado, então, que a equipe resolveu não ir trabalhar. A gente ficou, assim, 5 pessoas. Entre cozinha e atendimento. E eu disse... 5 pessoas? Entre 5 pessoas. E eu disse, tá. E era aquele mês que realmente... Aquele movimento intenso. E eu disse, e agora? Entrei em desespero. Desliga o disjuntor e fala que não tem energia. Fiquei no desespero. Disse, não, mas vamos lá. Daí foi quando eu já tinha... Graças a Deus, eu já tinha começado o curso de Enneagrama. Que daí realmente eu já tava conseguindo controlar mais as minhas emoções. Que daí eu consegui guardar pra mim aquilo de que tá tudo errado, mas tá tudo certo ao mesmo tempo. Então eu comecei ali naquele processo, também já tinha começado o curso de gerentes, então também já estava mais ciente de que esses erros podem acontecer. E eu disse, tá, vamos lá. Acordei, fui trabalhar e no meio disso tudo aí começou a chegar gente. E eu disse, pelo amor de Deus, será que eu fecho as portas? O que eu vou fazer agora? E eu era uma pessoa muito de fugir do atendimento, ir pra cozinha, pra chapa, pra não precisar atender. Ia pro bar pra não precisar atender. E daí, nisso, a Raquel também começou a cobrar, né? Não, tu precisa realmente mais agora focar no cliente. A gente precisa realmente o faturamento. Então, o cliente, né, que é a cara do negócio ali. Então, a gente precisa com que tu comece a desenvolver isso. Porque a cozinha já tá ok, o bar tá ok, os atendimentos estão ok. Agora, foca nisso. Ela vinha, entre aspas, cobrando e te direcionando pra isso, mas tu ainda não vinha fazendo isso. Ainda não vinha fazendo. E aí tu teve que fazer. Tive que, realmente, assim, naquele dia eu disse, tá, vai ter que ser isso. Então, eu fingi que não tava com 5 pessoas a menos, que tinha só 2 pessoas na cozinha, 1 pessoa no bar.
E é isso aí. Vamos lá, gente. E daí a gente começou. E foi chegando gente. Daí eu peguei e fiquei realmente recepcionando os clientes ali, né? Com a fichinha de fila de espera. E não parava de chegar gente, aquela fila de espera só aumentando. E eu, um sorriso no rosto, lá, bom dia, boa tarde, boa noite. E pessoal aqui, pessoal ali. Bar, quanto tempo pra mesa tal. Cozinha, mesa tal. E auxiliando na cozinha, auxiliando no bar. Atendimento e recepcionando as pessoas. Tu fez algum alinhamento com as pessoas que estavam no time, que vieram e que não deixaram de faltar? Sim. Tu avisou, ó, galera, somos isso, só nós hoje, vamos se aí. ajudar. Sim. E o que mais acaba sendo estranho é que as pessoas, elas meio que se incomodam com o fato da gente tá no problema e a gente demonstrar que não tá com problema. Vocês conseguem entender? Uhum. Porque tá aquele caos e as pessoas normalmente, elas mostram que realmente tá no caos e fica ali naquela coisa, né? Tipo, meu Deus, e não para de sair pedido, o que eu vou fazer agora? E eu tava tentando fazer muito ao contrário. Porque daí, se eu desesperar, eu vou desesperar a equipe, vai mostrar pros clientes, e aí, realmente a gente vai ter que fechar as portas, atender quem tá aqui dentro e mandar o restante embora. Então eu comecei a me controlar nisso e vamos lá, respira, tomava uma água, me escondia, dava uma chorada, voltava e seguia firme. E as pessoas ali, cara, como é que tu tá conseguindo? Eu disse, cara, vamos, tentando, brincando, dando risada. Eu disse, pessoal, é isso aí, vamos lá, não sei o quê, vocês são... É muito massa isso, bora. E as pessoas ali, sem entender nada, chegou no final do dia, eu disse assim, cara, parem um pouco, respirem. Olha o que a gente fez hoje. Olha a quantidade de comanda que tem aqui que a gente entregou hoje. E a gente conseguiu entregar tudo. Sem cliente reclamar. Sem cliente ir embora porque o pedido não foi entregue. Olha o que a gente fez hoje. Com pessoas novas. A metade da equipe não veio. E a gente tá aqui. E com 20% a mais de faturamento que o sábado anterior. Sim. Daí eu... Cara, é isso. Daí quando... Nesse dia também eu abri e fechei a loja. Entrei no meu carro. Desabei. Chorou de felicidade. Chorei muito. Mas foi realmente... E o que passou na cabeça nessa hora? Do choro? Eu acredito que foi ali que girou a chave, sabe? De que eu era capaz. De que qualquer coisa que acontecer, eu sou capaz de fazer acontecer. Então foi ali que as coisas começaram a realmente andar. Comecei a controlar mais realmente a minha expressão, essa coisa de que se tiver com algum problema eu já saí. Sabe? Não, agora eu consigo realmente pensar antes de tentar explodir, assim. Isso foi em que mês, mais ou menos? Enfim, metade do ano passado, perto, começando o inverno, talvez. Começando o inverno, por ali. E algum momento depois daquele dia, quando tu enfrenta alguma dificuldade, esse episódio vem na tua cabeça? Vem. É uma voz que ajuda a dizer que tu é capaz? Sim. Logo depois que de novo eu pensei em desistir. Vem muito. Eu acho que todos nós... a gente vai ter que ir achando ao longo... Às vezes é um episódio como esse, às vezes é uma fala de alguém. Vira quase que uma âncora. Vira quase que um porto seguro, um apoio psicológico em algum momento que às vezes a gente quer ter essa clareza que tu, né, colocou, assim, no meio do caos, mantenha a tranquilidade. Isso é a teoria, mas aplicar ela sempre não é nada fácil. E a verdade é que às vezes a gente simplesmente não sabe se vai conseguir. Começa a ficar um cenário incerto. Será que a gente vai conseguir? Será que eu tô com um desafio de vendas? Faz um trimestre que minhas vendas são mais baixas do que no ano passado e eu tô um pouco na contramão. Será que eu vou conseguir virar esse jogo? E às vezes a gente nem tem, assim... Tudo bem, a gente tem que ter um pensamento positivo de que a gente vai conseguir, mas às vezes a gente precisa, às vezes, se agarrar em alguma coisa. Não, eu vou conseguir por causa disso. E aí eu vou conseguir. Aquele dia eu também consegui.
eu vou conseguir. Aquele dia eu também achei que eu não era capaz, o cenário estava meio nebuloso e deu certo. Mesmo com as condições totalmente... 5 pessoas a menos e 20% a mais de movimento. Teoricamente, teria que ter dado muito mais problema. Sim. E não deu. Né? Por algum motivo não deu, né? Então, esses dias, todo líder, na verdade, profissional que for, né? Tem esses dias marcantes que vêm para reforçar a nossa confiança de que a gente é capaz, né? Sim. E isso aconteceu de novo. Foi por agora, esse sábado até. Sério? Novamente aconteceu a mesma coisa. A gente tinha vestibular da FSM, então Santa Maria estava lotada de gente. Então, e a gente tô com a equipe toda nova, principalmente no atendimento. Então foi quando começou a chegar gente, começou a faltar gente também para trabalhar. E, de novo, acredito que a gente tenha faturado mais ou menos parecido com aquele sábado. E agora? Daí eu tinha uma pessoa nova na cozinha, que tinha começado naquele dia. 2 na cozinha, 2 no bar, e eu e a galera no atendimento. Tá, vai ter que ser, é isso aí, vamos lá. E foi muito parecido. E daí até eu brinquei depois com a Raquel e o Felipe no grupo, que no meu relógio marcou que o meu dia foi leve. Olha só. E eu disse, cara, eu tô muito mudada. Porque o relógio marcou ali que Tá lidando bem com o tô caos. lidando muito bem. Daí a Raquel disse, sim, pois é, isso aí aprendeu a realmente lidar com as emoções. E é algo que é muito... Porque daí as pessoas novas que estão lá também, eles... Lógico, tava aquele movimento, mas não tinha ninguém desesperado, sabe? Tava todo mundo ali... Perfeito. Alinhado muito com o que a gente tava... Principalmente para quem talvez escuta que não é do Quero, né? Pô, meu time todo novo, tá? Mas como assim? É muito normal no nosso segmento a gente ter uma rotatividade alta. Por melhor que a gente crie um ecossistema legal, um ambiente favorável, muitas vezes a gente é o primeiro emprego, o segundo emprego das pessoas. A gente lida com também bastante pessoas jovens, né? A Raíssa está hoje com 26 anos. 26. A Raíssa Lados, que começou com 19 anos, assumindo uma responsabilidade. Talvez a Raíssa de hoje, naquele mesmo ecossistema, teria dado certo. Que gostaria de continuar seguindo, né? Às vezes, o fator de idade, ele acaba pesando um pouco, né? Às vezes a gente acha, né, que aquele ambiente que a gente está não é o que a gente imaginava. Às vezes a gente precisa ir para o mundo também, né? Precisa... não sei se tu já enfrentou, é uma jornada não tão extensa, mas tu já enfrentou alguém que trabalhava, que saiu e que pediu para voltar? Não. Ainda não. Mas isso vai acontecer. Né? Isso é um processo normal, que as lojas que têm mais tempo, é uma jornada normal que acontece, né? E isso remete assim a minha... Quando eu trabalhava numa outra empresa, eu era funcionário, e eu via às vezes acontecer isso, e eu pensei, não, mas como assim? Se a Raíssa pediu para sair, se ela não quer mais trabalhar aqui, não faz sentido ela voltar lá na frente. E hoje a gente recebe de braços abertos alguém que saiu, claro, que não cometeu alguma coisa antiética, enfim, não foi, mas a gente entende que a pessoa às vezes quer experimentar alguma coisa lá fora, quer... Tu mesmo, né? Tu saiu da tua função de gerente para cursar um outro curso, estagiou nisso e não se viu feliz nisso. Né? Então é normal, todo mundo às vezes permeia até se encontrar, achar a sua função, né? Então, e a gente como líder, tu à frente de uma loja, tem que saber lidar com essa rotatividade. Tem que entender que vai passar o resto da vida no cargo de liderança, treinando pessoas. Sim. Até mesmo tem uma das meninas que saiu, que era uma ótima atendente, assim, mas porque também se formou e foi seguir né, o que ela ali... Mas era uma pessoa também que teve muitas conversas difíceis com ela, porque realmente era uma pessoa que começou no atendimento, algo que eu já não tava mais assim, cara, não dá mais certo, não vai pra frente. E as conversas difíceis fez com que ela mudasse muito. Por isso que também é muito importante, né? As conversas difíceis. Que ela mudou muito. Uma pessoa que antes recebia muitas reclamações dos clientes, do mau atendimento dela, começou a receber muitos elogios. Ser chamada pelo nome.
porque é algo que a gente fica muito feliz, né? Quando o cliente vai lá e pergunta, como é que é teu nome? Porque realmente é algo que tá marcando. Então, e ela realmente saiu por questão de conseguir algo na área dela. Mas continua indo lá, ela pergunta, quando precisar de um freela, alguma coisa estiver disponível, eu tô aí. Então, também tem essa coisa, assim, de realmente sair, não por não ter dado certo, mas também porque, né, Perfeito. tem que seguir o seu caminho. E, Raíssa, hoje, quais são as ferramentas que tu utiliza no dia a dia? Sistema de pedidos, a planilha de controle de pesagem. Quais são as que tu, assim, que mais vem na tua cabeça? Não é certo ou errado, assim, as que tu mais usa na tua rotina diária, semanal, assim. O checklist. Porque daí ali eu consigo realmente, a hora que eu chego de manhã, já vejo o que as meninas fizeram, o que elas ainda têm por fazer, e ali a gente consegue ter esse controle, principalmente para não faltar nada no estoque, né? Checklist de produção. Da produção. Produção, o meu checklist mesmo, né? Porque eu também tenho o meu. E esse teu checklist, como que é esse checklist? Esse checklist é tudo que eu preciso realmente fazer. Eu tenho um que foi que a Raquel me entregou lá no início, que é o realmente que eu preciso ali ter um cuidado, né? Meio que diário, semanal. Mas também tem o meu que eu criei para realmente eu organizar a tua rotina. conseguir organizar minha rotina no café, assim. Do que eu preciso ver na cozinha, ou a contagem de estoque, essas coisas, para com que não falte nada e para que esteja tudo alinhado para a hora que começar, né? O movimento, essas coisas, tá tudo alinhado. Nesse checklist tem alguma coisa de conversa com as pessoas? Tem. Tem um... hoje tu faz conversa... Ao longo do mês, tu conversa quantas vezes e com quem? Eu converso mais com minhas coordenadoras. Muitas vezes, por ter muita pessoa nova, né? Ainda tá naquela coisa de rotatividade. A gente tem mais conversas pelo WhatsApp mesmo, onde ali... Porque como cada uma é num turno, ali a gente coloca tudo, porque às vezes a gente não consegue bater, né, os horários com cada uma. Então, a gente vai colocando ali, a gente vai alinhando algumas coisas, o que a gente pode ajustar, o que tá melhor ali ou tá melhor aqui. E a gente vai tendo essa conversa pelo WhatsApp mesmo, mas a gente tenta sempre fazer uma conversa ali semanal para alguma coisa ou outra que esteja desalinhado, assim, a gente vai conversando. Aí a conversa semanal é presencial? É presencial. Tá. E com o time, essas pessoas conversam ou tu também tem não sei, uma vez por mês? Eu também, uma vez por mês. Agora que a equipe tá mais alinhada, né? Tá realmente mais fixa, a gente faz uma vez por mês. Perfeito. Uma conversa, assim, para tudo que tem durante o mês, né? As atividades que tem durante o mês ali. E a gente vai alinhando alguma coisa, que tem que ajustar. Então, tudo ali a gente vai conversando nessas reuniões, sim. Aí é individual? A gente faz individual. Uma vez com um momento com cada pessoa, sentado na mesa, no escritório, Isso. enfim. Normalmente eu sempre pego quando eu vou entregar o contra-cheque. Daí eu já pego esse momento, assim, pra conversar também, ver se tá tudo certo, como é que tá a pessoa também, né? Porque às vezes a gente tem pessoas que ainda tem um pouco de medo, receio de vir e conversar, chamar só pra conversar, mas sempre que possível tento dar aquela indagada, assim, aí, como é que tá? Daí as pessoas vêm e conversam. Perfeito. Qual foi o dia mais feliz da tua jornada em Quero Café? Dia mais... Eu acredito que foi esse sábado que deu tudo certo. Aquele sábado lá, determinante. Aquele sábado. Que tu chorou de felicidade. Que legal. Acredito que tenha sido esse. No café, sim. Tu mandou alguma... Tu relatou logo de noite, no outro dia, pra Raquel, o que aconteceu? Sim. E quando me fazem essa pergunta, a primeira coisa que me vem é isso. Foi muito rápido a tua resposta. E qual foi o dia mais triste, desafiador? Mais triste? Foi depois de semanas, assim, intensas, de abrir e fechar a loja, de uma coisa ou outra, com alguns problemas. Eu acabar pegando umas mensagens no WhatsApp falando mal de mim. Aquilo foi que me deixou muito mal. Pessoas do time? Pessoas do time. Porque é que é muito mais fácil as pessoas realmente julgarem do que apontar as coisas positivas uma da outra, eu acho, né? Então, aquilo foi algo que me pegou muito, assim, que me fez muito mal. Faz tempo? Não faz muito. Não faz muito. Mas foi algo que me pegou, assim. De que quando a gente acha que a gente tá fazendo tudo certo, vem algo negativo, assim, sabe? Que
Mas não é que a gente acha. Às vezes a gente tá fazendo tudo certo, mas a gente não tem controle sobre a cabeça da outra pessoa, né? E eu sei, isso aí dói demais, né? Às vezes a gente é colocado numa situação dessas a nossa índole aí, né? E a gente, na nossa perspectiva, a gente soma o nosso tremendo esforço com aquele comentário raso, às vezes, daquela pessoa. Isso não pode, dói, né? Não tem como ser uma pedra de gelo e não sentir nada daquela... Dói na gente, mas não pode deixar que em algum momento a nossa mente crie que isso pode ser verdade. Não pode, né? Principalmente, por isso às vezes até a escolha das palavras, né? Quando a gente acha que está fazendo, não, na verdade a gente está fazendo tudo certo, mas mesmo a gente dando o nosso melhor, a gente às vezes não consegue mudar a perspectiva que a outra pessoa está enxergando. E às vezes não é a Raíssa ou o Matheus, é qualquer pessoa que estivesse na frente, qualquer pessoa que estivesse ocupando aquele cargo, né? O peso de ser um líder é estar um pouco mais em evidência, né? Se a gente tem 20 colaboradores e uma pessoa gerente, a pessoa que está em maior evidência é o gerente, né? E que, como líder, a gente está aí para muitas vezes mexer no desconfortável, mexer em alguma coisa que precisa de ajuste, é normal. E naquele momento, aquela uma pessoa não vai ficar feliz com aquilo. E ela vai ter a infelicidade, às vezes, de verbalizar palavras ruins. Mas isso não pode, nem de perto, ter o mesmo peso dentro de ti do que aquele dia que você se sentiu capaz. Sabe? E eu sei que é muito difícil de fazer isso acontecer. Os dias ruins, a crítica dura de algum cliente por alguma falha que a gente cometeu e vai cometer, não pode tomar uma proporção tão grande a ponto de fazer a gente desistir. Todo líder que segue líder, liderando um time, se desenvolvendo, todo empreendedor sempre vai ter ali alguém que não desistiu com um monte de pancada que tomou, das mais diversas, né? Então isso faz parte da jornada. Dói, mas a gente tem que ir aprendendo a lidar com isso. E eu não estou dizendo para engolir, né, esse sapo. E às vezes é cenário de chegar a um caso extremo de não fazer mais sentido, né? A pessoa tá dentro do nosso time porque a gente não quer pessoas que tenham um olhar tão negativo sobre a gente. A pessoa não tá entendendo, né, o papel que a gente tá fazendo, que é realmente pelo bem de todos, né? E às vezes tu vai sentar na frente, vai dedicar um tempo para não punir essa pessoa, mas para tentar entender, né? E a pessoa não vai aceitar, não vai concordar. Isso aí faz parte da jornada, né? Não tem como liderar buscando a aprovação de todos. Na verdade, lembra que a gente trabalhou na escola de gerentes também, né? Se a gente tentar ser legalzinho o tempo inteiro, e eu não estou falando aqui de respeito, desrespeito e tal, mas buscar aprovação, eu não vou estar às vezes fazendo o que eu precisaria fazer, eu vou estar fechando o olho para alguma coisa porque eu quero ser legalzinho. Então, se a Raíssa tem que chegar às 7 para trabalhar, é o nosso combinado, né? É uma relação de troca. E aí você está chegando às 7h15 e eu não vou falar porque a Raíssa vai reagir mal. Tá errado. Não tá certo, eu não posso fazer isso, né? Então eu tenho que encarar aquilo. E talvez eu vou falar aquilo e a Raíssa não vai ficar legal. E se tem uma relação, foi um dia, furou o pneu, aconteceu isso na escolinha da minha filha, tá tudo bem. Só que a pessoa vem todo dia às 7h15. Bom, talvez também, às vezes, existe um caminho. Não, que o ônibus está atrasando. Então, talvez nós vamos ter que pensar em um outro horário. Mas sem o diálogo, sem a conversa, não tem como a gente avançar numa situação dessas, né? E tu foi, alguma coisa que tenha te surpreendido, talvez em questão de tempo, surpreendido positivamente, e que tenha feito tu pensar assim, valeu a pena eu ter entrado nesse desafio? Tem. Eu acredito que tenha sido aquela carta entregue lá em setembro. Quando eu fechei 1 ano de loja, aquilo foi o que realmente me surpreendeu, assim. Tu não estava esperando? Não estava esperando. Quando tu entrou lá no processo seletivo com a Raquel,
tu deixou claro o teu sonho Sim, de um dia ter um negócio? sim. E é algo que também a Raquel deixou claro, né? Que realmente gostaria de alguém que crescesse junto com ela e o Felipe. E que realmente se entregasse para isso. E eu disse... E é o que eu quero. Eu quero realmente crescer. Eu quero também... Tenho os meus sonhos também. Então, lógico que para mim eu não achei que fosse vir assim tão rápido, né? Essa fala oficial, mas foi algo que para mim foi muito muito importante, assim, que deixa claro que eu tô no caminho. Tá no caminho. Eu acho muito... Até a Raíssa trouxe, quem tá ouvindo aí... É que depende, né? Tem gente que só escuta, tem gente que tá assistindo, né? Então, a Raíssa trouxe aqui pra mim uma carta que ela recebeu da Raquel e do Felipe quando ela completou 1 ano de empresa, né? Traçando um cenário futuro para ela. E eu acho super legal isso. Tu fala assim, foi tão rápido o reconhecimento, mas a ação mesmo, ela vai seguir sendo construída nos próximos anos. Mas isso é muito bom para ti, porque em algum momento, se não ocorre um ato simbólico desses, talvez tu perca um pouco onde é o caminho lá que tu tá traçando para ir. Que no fim do dia, às vezes, não é sobre o dia que tu chegar lá naquele caminho, né? É tu ir curtindo essa evolução da jornada, né? Então, e aí ela recebeu essa carta escrita, muito bonita, eu li aí. Não só da Raquel e do Felipe, né? Veio um monte de cartinhas escritas à mão do time, né? Sim. Que veio tanto do time de Santa Maria quanto de Cachoeira. Cachoeira também. De Cachoeira também. Que não é tão frequente a minha ida lá, né? Mas sempre que possível também dou uma chegada lá no pessoal e a gente tá sempre conversando pelo WhatsApp, no Instagram, sempre mandando alguma mensagem, alguma coisa. Então foi algo pra mim, foi muito importante, assim, naquele momento que parecia era algo que eu precisava, sabe? Legal. E tu te enxerga feliz hoje indo trabalhar? Sim, muito. Tanto que agora os problemas estão acontecendo, mas ainda assim não é mais um problema, sabe? Que às vezes até o desabafo lá no WhatsApp que eu tenho no grupo com a Raquel e o Felipe, falo alguma coisa assim, tá, desabafei, pronto. Vida que segue aqui. Porque realmente é isso. Os problemas, eles vão acontecendo. E tu tem vontade de estar perto das pessoas que trabalham contigo? Sim. Tem vontade de sair de casa para encontrar elas? Sim. Agora é algo que realmente a gente vai tendo essas conversas, assim, sabe? E é legal porque vendo a Raíssa de 1 ano atrás, onde não conhecia nada de ninguém, né? História nenhuma. O pessoal agora, enquanto a gente está lá fazendo as coisas, o pessoal está conversando. Agora eu sei o problema de cada um que tem em casa, o que aconteceu lá, sei lá quantos anos atrás, da equipe, assim, sabe? De que realmente eles vão conversando. Porque antes realmente tinha aquela coisa de que conversava entre eles e eu estava sempre de fora. E agora vendo que eu consegui de alguma forma me conectar com que eles vêm e conversem comigo também sobre qualquer coisa. Essa semana mesmo teve uma que estava muito mal e veio, conversou, chorou horrores. Comigo eu estava ali, sabe? Depois ela veio e me agradeceu, mas eu só estava ali escutando. Então é isso, pra mim, vendo da Raíssa de 1 ano atrás, de como não conseguia ter essa conexão com as pessoas, agora as pessoas virem e pedir para conversar, por mais que não sejam todos, mas alguns que já vêm fazendo isso, sabe, já é algo que pra mim é muito significativo. Porque ter essa coisa assim, deles virem também perguntar como eu tô, deles já me conhecerem, no momento que eu chegar, que não tô legal, eles já virem, sabe? Ou A equipe. Eles já virem perguntar como é que tá, ou somente me deixar quieta ali, fazendo minhas coisas, e depois vir me oferecer algo. Teve um dia também que eu não tava muito legal, e eles me trouxeram uma tortinha com uma escrita, assim, eu disse, é isso, sabe? As pessoas começando a ter essa troca, sabe? É muito legal. E uma pausa rápida no meio desse conteúdo aí, pra ti que tem interesse em saber um pouquinho mais, entender que esse conteúdo
ele permeia no meio do Quero Café e de histórias do Quero Café. E nós somos um modelo de franquia, é um modelo que está aí à disposição para alguém que tem o sonho de empreender, para alguém que objetiva levar um pouco dessa cultura ou de alguma forma tenha se conectado com a essência que a gente vive aqui dentro, com essa essência aqui. Na descrição do conteúdo aqui tem um link que tu pode acessar mais informações aí e entender um pouco mais como funciona o nosso modelo. Tu acredita naquela frase de que os problemas de casa ficam em casa, trabalho é trabalho? Não, porque não tem como separar. Querendo ou não, a gente somos seres humanos, né? Então, lógico que a gente consegue separar um pouco, mas não tudo. Então, por mais que esteja um problema em casa, tenta entregar de uma maneira o melhor trabalho ali, mas mesmo assim aquela coisa vai ficar pesando. E, na verdade, eu comecei a entender melhor isso quando eu comecei a ter problemas também. Então, é uma coisa assim que não tem como separar. Por mais que tu queira, tu não consegue. Então, também, de certa forma, a gente precisa meio que sentir na pele para poder, né, entender o outro. E quando tu fala isso de começou a ter problemas, foi na tua jornada de quero ou antes, assim, Foi tu na refletindo? Foi na jornada. E tu tá te formando em administração, né? Eu também sou formado em administração. Teve cadeira de gestão de pessoas lá? Sim. E foi abordado dessa forma? Não. Liderar, trabalhar, conversar sobre os problemas pessoais das pessoas, a gente aprende isso? Não. Isso é realmente na prática. E é sobrevivência, né? Um líder que não aprende... Alguns conseguem fazer, mas eu não sei como, né? Não misturar e não entrar nesse viés, né? Eu acho que... Eu acredito nesse modelo, assim, misturado de gestão, né? Que a gente, como líder, não é resolvedor do problema, a gente não tem a condição de resolver o problema da vida de todo mundo, mas, no mínimo, de ser uma escuta para aquela pessoa. Sim. Às vezes é só isso, né? É só escutar, a pessoa precisa de alguém que dê atenção para aquele momento. A gente não tem a resposta, não tem a resolução, mas é ser um ser humano que está ali para ouvir, para servir de ouvinte daquela situação, né? Sim. E eu sou uma pessoa também que eu não gosto muito de falar. Então, realmente, na verdade, eu era essa pessoa. Porque eu realmente guardava tudo muito pra mim. E agora eu consigo, sabe? Com uma pessoa ou outra na equipe, eu consigo ter essa coisa de eu colocar pra fora. Tipo, eu tô com problema nisso, eu não tô me sentindo bem, não tô legal, tô meio pra baixo hoje por causa disso e disso. A pessoa tá ali pra escutar, sabe? Dar os conselhos ou realmente só escutar. Então, algo que pra mim também faz muito bem. Eu botar pra fora. Então, isso também foi que me fez, acho que, mudar um pouquinho, sabe? De eu realmente, então, escutar. Lógico que eu ainda não sou perfeita nisso, né? Às vezes, acaba por alguma outra coisa, eu acabo, às vezes, nem percebendo que a pessoa tá com algum problema, não tá legal. Mas depois ali alguém vai lá e comenta, ou depois, quando as coisas estão mais tranquilas, eu analiso e disse, cara, não tá legal, o que aconteceu? Né? Quer conversar, coisas assim. Então, às vezes, a pessoa nem quer conversar, eu disse, tá, mas vamos lá na minha salinha, vamos bater um papo, por mais que seja qualquer outra coisa. Então, perfeito. Já aconteceu isso, de chegar a conversar sobre qualquer outra coisa e a pessoa depois lá e falar os problemas, sabe? Eu até se conecto com uma pergunta que eu ia te fazer. Tu acha que o tempo que tu dedica para as pessoas conversando e ouvindo elas te ajuda também? Sim, muito. Porque também, às vezes, até algum problema que elas têm ali, que estão verbalizando, é algo também que eu tô sentindo e que eu também acabo colocando para fora. Exato. Aquela máxima de professor, né? Que quando tem um ensinando, tem dois aprendendo. Eu acho muito, muito válido para esses momentos de dedicar o tempo para as pessoas, né? E sempre falar que quando a gente para dedicar o tempo, quando eu e tu vamos parar aqui para conversar e eu tô concentrado nessa conversa, eu tô te entregando o meu bem mais precioso, que é o tempo, né? Então, toda vez que um líder para, né, toda vez que a gente para ouvir alguém, para treinar, para conversar, a gente está dedicando algo que é escasso, é limitado, né? São 24 horas num dia para a gente fazer 2 faculdades, para a gente ter um relacionamento, para a gente trabalhar, para a gente cuidar da saúde, né? E
Vocês incentivam o cuidar da saúde lá na Sim. loja de Santa Maria? Sim, muito. Agora a gente tá com um desafio, né, pra galera. Então, até que a gente tava comentando, tem um pessoal até que pegava 2 ônibus, agora pega um pra fazer Para cumprir exercício. para cumprir com o exercício, que também conta pontos para uma Conta pontos competição, pra né? competição, A né? competição tá por horas de movimentação, né? Vale caminhada, corrida, qualquer esporte. Qualquer esporte. Que legal. E tem 17 pessoas no time hoje? Tem. Quantos estão participando, engajados? Posso dizer que a metade. A Metade. metade. Mas ainda a gente tá incentivando pra outra metade começar também. A Legal. gente tá ali... Eu sou fã são movimentos que... Tipo assim, a gente tem o trabalho, a gente tem as nossas funções a cumprir, mas a gente faz parte de uma tribo, de uma turma, de uma comunidade, e ela pode ser algo legal. Por isso eu fui te fazendo as perguntas. Se tu tem vontade de trabalhar, se tu tem vontade de estar perto da tua equipe, isso é um indicativo que, se tu sente isso, tem mais pessoas lá dentro que sentem isso. Essa vontade de estar próximo, né? Isso, para mim, tem muita relação com o engajamento no trabalho. E nesse sentido, a Santa Maria é uma loja que tem um grande engajamento nas campanhas. Por que tu acha que isso acontece? Realmente pela galera tá motivada, né? A gente faz algumas coisas assim, conversas e realmente ficar instigando as pessoas para com que elas realmente façam divulgação, elas vão lá, elas fazem vídeos, depois pedem para mim postar. Então é algo assim que realmente eles pegam para eles, assim, que é algo que é bem bacana. Então, eu acredito também que eu consegui ter essa conexão com eles para isso, sabe? Que a galera consegue pegar junto e por mais que esteja os desafios na Semana dos Drinks que a gente vendeu, aquele horror, foi uma semana muito puxada, teve gente fazendo hora extra, mas todo mundo tava ali realmente feliz. E aquela coisa deles estar sempre ali, tá, quanto que falta? E aí, na semana, como é que foi o dia? Eles chegam, a primeira coisa, antes de eles me darem bom dia ou boa tarde, eles perguntam... Como é que foi ontem? Como é que foi ontem? Eu disse, boa tarde, fulano, tudo bem? Eu também tô bem. E tá, além da campanha dos drinks, que hoje, quais as coisas que tu vê que a equipe já engaja como um desafio deles e não mais uma diretriz da Raíssa e da Raquel? Coisas que o time se importa mesmo em acontecer. Eu acredito que seja realmente principalmente no atendimento, é o atender bem o cliente, né? Porque lá a gente tem aquela coisa das gorjetas. Então é algo que a gente também tá sempre instigando ali, ó. Que é a taxa de serviço, a taxa né? de serviço. Então, e aí, te ofereceu aquela aguinha hoje? Vamos lá. Então é coisas que eles realmente estão sempre ali atentos para oferecer um a mais, assim. Às vezes até eles dizem, eu já fui lá 3 vezes naquela mesa para ver se ele quer, porque tá com aquela mesma quantidade de chopp. Mas eu continuo indo lá. Mas é algo que é legal, sabe? Porque daí realmente eles vão ali trabalhando essa coisa da entrega, sabe? De oferecer o produto. Então é algo que engaja muito bem eles, assim, nessa... E o que tu acha que hoje é a... O que fala atender bem o cliente? O que me ajuda a trazer aí? Quais são pontos importantes no atendimento ao cliente? O sorriso no rosto, o se importar, né? Por mais que a gente tenha aquela correria do dia a dia, mas a gente não chegar no cliente assim, lá qual é o pedido, oferecer, pronto, acabou, virar as costas e sair. Não, sabe? Realmente ali tem o pessoal ali que para conversar e fica ali horas conversando, sabe? E realmente ter aquela coisa ali... Eu tenho uma das nossas atendentes lá que sabe o nome de todo mundo, que os clientes já chegam perguntando por ela, porque às vezes as pessoas estão com algum problema, alguma coisa, chegam direto nela para conversar, porque sabe que ela vai parar para escutar, sabe? Tem gente que vai lá naquele horário porque sabe que é ela que tá lá, porque realmente ela dá atenção. Então, eu acho que o principal, assim, é realmente dar aquela atenção pro cliente. E é algo que eu não tinha. E eu comecei a cuidar muito isso agora. Daí, realmente, agora tem alguns clientes que realmente agora eu já conheço, eu já sei o nome, eles já sabem o meu, a gente já conversa sobre eu já sei a vida de alguns clientes. E às vezes algum cliente não aparece, a gente já lembra, ué, cadê o fulano? Que era algo que antes eu não tinha, né? Porque assim, o cliente não apareceu, eu nem sabia quem era. Mas agora não, agora eu realmente pego mais isso. E eu
pego muito essa atendente como um espelho, assim, sabe? De que ela tá ali fazendo isso, por que eu também não posso? Então é algo que eu consigo realmente agora ali ficar mais no atendimento e focar Tu já nisso. falou isso pra ela? Não diretamente, eu acredito. Em algumas conversas talvez tenha meio que dado a entender, mas acho que nunca cheguei a falar. Vai ser legal pra ela ouvir isso, né? Vai. Que ela serve de inspiração pra Ela me tu fala, te ela me fala tornar. muito que eu sirvo da inspiração pra ela, mas acho que eu nunca cheguei a verbalizar isso pra ela. Geralmente a gente comete essa falha. A grande maioria das vezes, ao longo desses anos de pessoas que vêm e me trazem um exemplo de alguém do time, e eu também, né? Fiz muito isso. As pessoas que tu mais elogia, talvez para as pessoas, tu nunca olhou para frente dessa pessoa e falou isso, né? É um exercício legal de fazer. O que é a Raíssa de hoje daria de dica para a Raíssa que estava começando lá a aceitar aquele desafio, os primeiros dias, semanas? O que tu faria diferente? Ou daria de dica, assim, pra... Nossa, é difícil, hein? Mas eu acredito que pra não desistir, que o caminho é longo, é dolorido, mas que vale a pena. Que aqueles passos pra trás que ela teve que dar é algo que vai valer a pena no final. Que uma hora ou outra ela vai colher. E faz volta pra trás um pouco. Antes de Quero, foi tudo lindo, maravilhoso? Ou também foi desafiador? Também deu vontade de desistir? Inclusive de fato desistir? Também aconteceu isso? Aconteceu muito. A gente começa fazendo escolhas e depois a gente percebe que muitas vezes não é aquilo pra gente, né? Então a gente às vezes tem que realmente abrir mão de algumas coisas. A gente sabe que às vezes é dolorido, a gente dá muito tempo pra aquilo e depois a gente perceber que não é aquilo que a gente queria pra vida, enfim. Então, eu acho que Perfeito. E pra galera que tá dentro do Quero, que tem vontade, que tem essa vontade de crescer igual a Raíssa que... Vamos supor não. A Raíssa é alguém que chegou de fora, entrou pro Quero e já entrou num cargo de liderança. Mas tem uma galera que tá aí ouvindo e que trabalha no Quero, é um atendente, é um barista, é um auxiliar de cozinha, e é alguém que sonha em crescer, que sonha em liderar, que sonha talvez em um dia ter a sua loja. Mas não tem ninguém na família que consegue ajudar, apoiar nesse sonho, talvez financeiramente, ou que às vezes até desmotiva e fala, não, filha, não é pra ti isso, que larga esse sonho, tu nunca vai conseguir. O que tu fala pra essas pessoas que trabalham no Quero e que sonham com isso? que tem que acreditar nelas mesmas. Eu sou uma pessoa de que eu perdi muitos amigos, né? Perdi um relacionamento mesmo, por as pessoas não ficarem te falando de que, cara, tá dedicando muito tempo pra isso, as pessoas não vão te valorizar, ou tá ali até aquele momento pra ti, pra eles tá bom, mas daí no momento que tu tiver com algum problema, alguma coisa, eles não vão estar ali pra ti. Só que não é bem assim, sabe? Acredita em ti mesmo. Pega aquilo pra ti e foca em que vai dar certo, que tem que dar o teu melhor. Faz o teu. Acredita, sim, mas faz a tua atitude dando o teu melhor. Exatamente. Tu também tem que demonstrar que tu tá ali pra aquilo e que tu vai fazer dar certo, né? Então, eu mesma ali, se precisar de qualquer coisa, eu tô ali arrumando uma coifa, pintando o teto, o que for, eu tô ali pra isso, eu tô me entregando pra isso. E eu recebo muitos julgamentos por isso. E vou continuar recebendo, eu sei. Mas é algo que... Tipo, julgamentos de que por que tu tá fazendo isso? Tu não deveria, tu não precisaria estar fazendo isso. Exatamente.
Por que tu trabalha tanto para alguma pessoa, esse negócio? Por que tu te importa tanto? Porque muitas vezes a gente acaba tendo que deixar algumas coisas de lado, né? Para poder seguir crescendo. Então, os julgamentos vêm nisso, né? E é nessa hora que eu acho que agora, principalmente quem tá ouvindo, porque acreditar em si mesmo é uma coisa ampla, assim, né? E tentando contextualizar um pouco, é seguir acreditando em si mesmo quando vierem falas desse tipo de colegas de trabalho, de amigos, até de família, né? Porque é nesse momento que às vezes a Raíssa tá construindo a oportunidade dela, tá fazendo algo a mais, tá dando o seu melhor para aquilo, tá se dedicando, tá tocando aquilo como se fosse o café e era da Raíssa mesmo, a Raíssa tocando aquilo. E aí tem um dia que a gente também tá um pouco inseguro e pensando, será que é o caminho certo? Será que eu preciso me puxar tanto? Será que eu tenho que me incomodar com esse problema, com esse cliente? Isso nem é problema meu. E daí naquele dia vem aquele comentário, por que tu trabalha tanto? Por que tu te preocupa como se fosse... tá aí, tu tá trabalhando para alguém e não muda nada na tua vida, tu não precisaria fazer isso. E aí essa é a hora que a gente tem que seguir acreditando, não, porque eu tenho um sonho e eu quero seguir me desenvolvendo. Eu quero seguir avançando por mim. É nesse momento que, somado um dia de um pouco de insegurança nossa com algum comentário ou julgamento, como tu falou, que às vezes a gente... Amanhã, é verdade, eu não vou mais me importar tanto assim, eu tenho que começar a pensar mais em mim mesmo. E daí agora se chegar um pouco atrasado também, não vou mais fazer algo a mais, porque eu tô aqui já há 3 meses e ninguém viu, ninguém reconheceu. 3 meses. A gente vai trabalhar 40, 50, 60 anos da nossa vida, sei lá. O mundo vai mudando. 3 meses. A gente já às vezes quer a oportunidade da vida, né? Então, a gente tem essa ansiedade de ser visto, né? Então, eu acho que só tentando traduzir um pouco, assim, esse acreditar em si mesmo é quando vier essas falas, assim, né? Que jogam a gente um pouco para baixo. E qual foi a coisa, tu falou em limpar a coifa, em subir na parede, no teto, enfim... Qual foi a coisa mais inusitada que talvez a Raíssa de anos atrás não enxergaria a Raíssa fazendo isso? Foi limpar essa coifa? Foi a coifa. Não foi nem limpar a coifa, foi trocar o... Como é que chama? O filtro? Não, era lá na parte mecânica dela. Agora eu esqueci o nome. Igual que tem na bicicleta. A corrente? A correia. Tu trocou a correia da coifa? O motor da coifa? Tava eu lá com umas ferramentinhas, desmontando, desliguei ela. Alguém te orientou? Da onde... Bom, essa é aquela hora assim que... Eu lembro que um dia, quando eu trabalhava numa empresa, num sábado ou domingo, sei lá, eu fui lá fazer uma coisa dentro de uma indústria... que ajudou bastante aquilo que eu fiz, assim. E no outro dia eu contei super orgulhoso e tal. E aí o meu chefe na época falou assim, legal, tua atitude e tal, só que, cara, é um risco muito grande e tal. Sim, mas é algo que também, de certa forma, vem de casa, né? Porque o meu irmão também adora fazer isso, de tudo que tem de problema e coisa, ele vai lá e arruma. A minha família também, eles têm uma empresa de construção, né? Construção civil. Então, já vem disso. Então, qualquer coisa que tem para fazer, a gente vai lá e faz e mexe. Então, é algo que eu vi ali, o problema, a gente viu que estava arrebentado, mandei foto no grupo pra Raquel e pro Felipe, e daí o Felipe disse, isso aqui é tal coisa. Daí tem que ir no lugar, procurar, né, achar para comprar o que estava estragado. Aí fui lá, comprei, procurei gente para instalar. Achou, resolveu. A pessoa, até achei, mas a pessoa desmarcou, não foi 1, 2 vezes, e a coifa, se ficar um dia sem... Sim. É o caos. Eu disse, eu vou lá e vou tentar resolver. Fui lá e coloquei um saco de lixo nas pernas, no meio do mato, e fui. Tem que... pra galera que tá vendo isso aí, vamos projetar essa foto aí nessa parte do episódio. Sim. E fui. Daí lá, peguei as ferramentas, daí eu só pedi pro pessoal, só fiquem de olho que qualquer coisa, chamem alguém.
E daí ficaram lá. Daí até nesse dia, a Raquel nem sabia que eu ia mexer. Ela chegou lá, foi me procurar e eu tava lá no fundo. Daí ela foi e tirou essa foto. Eu disse, o que tá fazendo aí? Eu disse, tô arrumando a coifa. E daí, deu certo? Deu certo. Funcionou no dia final já. Olha só. No final deu certo. Resumido, qual foi a coisa que tu entende que tu mais evoluiu até hoje? O me importar mais com as pessoas. Isso foi algo que mais me... Que bonito tu falar isso, te importar. Que legal. Acredito que tenha sido isso mais... Se importar com as pessoas também, não só com a gente, né? É. E se importando mais com os outros, as coisas melhoram pra gente, né? Com certeza. Que bonito. E da escola gerente, a coisa mais importante da jornada toda, qual foi a bala de prata, a melhor ferramenta que tu aprendeu? Foi que realmente todo mundo tem problemas. Não somos só nós, né? Todos têm problemas, todos têm desafios. E todo mundo que chegou lá no lugar que às vezes a gente almeja ou naquela posição também passou por problemas e passa por problemas. Mas a gente cria na nossa mente que o cenário daquela pessoa foi muito mais fácil, né? Que não passou por tudo que a gente passou, enfim, né? Mas também lá existe uma pessoa que não desistiu e que acreditou em si mesma. Né? Os problemas acabam até sendo menores do que a gente realmente acaba criando na cabeça, assim. No momento que a gente tem essa viradinha de chave de que as outras pessoas também já passaram por isso. Perfeito. É muito curioso isso. Muda, o problema tá lá, ele é igual, tá o mesmo tamanho, mas muda a perspectiva nossa, né? O simples fato de escutar e ver assim, opa, não é difícil só pra mim, né? Não é só eu que fui amaldiçoado e tô passando por esse desafio, né? Muito Sim. bom. Obrigado, muito legal esse papo aí, Raíssa. Deixa a tua mensagem final, um agradecimento, fica à vontade aí, quem tu quiser citar nessa tua jornada aí, de Quero Café, de liderança, enfim. Primeiro eu quero agradecer mesmo a minha família, né? Meu namorado, porque, querendo ou não, eles são as pessoas que, de certa forma, passam junto comigo os problemas. Porque qualquer problema que a gente tem, eu acabo levando para casa depois. Então, no café, eu sou a pessoa que seguro no peito, guardo para mim e vai acontecendo ali com um sorriso no rosto. Em casa, sou a pessoa que desabafa, que desaba quando precisa e que eles estão ali. Então, realmente eles ali que estão me apoiando, não me fazem desistir, que eu sei que eu posso contar. E também a equipe, né? Porque eles estão ali junto comigo todos os dias. Por mais que qualquer problema que a gente tem, a gente tá ali andando lado a lado e tentando ao máximo fazer com que as coisas aconteçam, e tá acontecendo. E a Raquel e o Felipe, por acreditarem em mim, né, confiarem no meu trabalho. E é isso. Que legal, muito bom, galera. Quem escutou até aí, obrigado pela participação. Muito obrigado, Raíssa. Veio lá de Santa Maria para gravar com a gente aqui em Lajado. Tem que voltar para lá hoje, né? Que siga assim esse movimento crescente, né? Esses problemas bons, esses desafios bons. Esse é o tipo de episódio super legal para quem tá dentro do Quero escutar, né? Para quem trabalha nas operações, aí são histórias bem inspiradoras, aí é muito bonito de ver. E é uma habilidade bem difícil de conseguir, que é chegar para liderar uma equipe em algum negócio que a gente ainda não domine. Isso exige uma habilidade bem, bem grande, né? E é mexer no desconforto, porque tu entra para liderar uma equipe que já existe. Uma das pessoas que liderava essa equipe é a Raquel, que era dona do negócio. Ela acaba se ausentando um pouco mais, né? E ela tem, como tu falou, uma característica bem diferente da tua, na questão de relacionamento. Então, quando ela sai, fica essa lacuna de algo que a gente... Daí é mais, acho que até mais desafiador ainda, quando, sei lá, vou falar, a régua é alta, né? Quando a pessoa que
tá lá no nosso lugar, que a gente chega, era super comunicativo e se relaciona, isso mais ainda mexe no nosso desconfortável, né? Mas você tá fazendo isso muito bem, tanto é que hoje eu falei aqui isso, mas na escola de gerentes, você me fala, tem dificuldade de falar. Bom, então foi no passado, porque agora tu tá falando muito bem, né? Tá relatando muito bem as coisas, enfim, e principalmente tá conseguindo tocar uma equipe, conseguindo tocar uma loja, isso é uma habilidade muito grande, é uma responsabilidade muito grande e tá bonito de ver essa jornada, que ela siga assim e que aquilo que tá aqui atrás na cartinha que ela me mostrou se concretize, né? Vai acontecer isso, é só seguir vivendo e curtindo a jornada também, né? Então, bonito de ver tu já falando que tu vai feliz trabalhar e tu tem vontade de estar perto da equipe, isso é sensacional. Tá, galera, obrigado pela companhia em mais um episódio aí, espero que tenham gostado, podem dar um encaminho para quem vocês acharem que é importante aí, deem um joinha no nosso conteúdo. Tamo junto e até a próxima, valeu!